Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um grande privilégio poder estar aqui para comentar alguns parágrafos da mensagem O Desvelar de Deus e apoiá-lo com Lucas capítulo 17. Duas grandes mensagens para entender o sétimo selo, para entender o mistério da descida de Jesus Cristo de acordo com o seu projeto que ele tinha na parte de trás da sua mente. É a mensagem O Desvelar de Deus e Cristo é um mistério de Deus revelado. Essas duas mensagens colocam luz sobre o mistério de Tessalonicenses, que o mesmo Senhor descerá do céu. Primeiro, com alarido. Segundo, voz de arcanjo. E terceiro, a trombeta de Deus. Veja, e nós estamos agora na segunda parte desse mistério. A voz que essa mensagem carrega, essa voz de arcanjo, para trazer a ressurreição espiritual, primeiro, para a igreja viva, e em seguida chamar a igreja que está dormindo durante as 7 eras da igreja. Então, falando a respeito desse mistério, em Lucas capítulo 17, a partir do verso 20, o Senhor Jesus disse assim: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondendo-lhe, disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então Jesus disse: o mundo não me verá mais, mas os crentes, através da revelação da palavra, poderiam agora ver Deus na segunda parte do grande mistério tríplice, que é Cristo na igreja. Cristo através do vaso escolhido para cumprir a profecia de Malaquias 4 e de Lucas capítulo 17. Então veja, verso 30, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. E veja, ninguém pode ter maior revelação do que o profeta, porque certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E o segredo, veja, está dentro das mensagens, porém precisa ser revelado. Porque, veja, a própria Virgem Nécia, que tinha lâmpada em suas mãos, lâmpada é a palavra, veja, virgem, então santificada, não pôde enxergar o mistério da encarnação da palavra, porque Jesus disse em São Mateus 25 para a Virgem Nécia: vigiai, pois, porque vós não sabeis. Vós quem? A Virgem Nécia. Veja, por ela não ter o Espírito Santo, ela também não pôde ver o Espírito Santo atrás da pele humana do mensageiro de Apocalipse 10, verso 7. Porque quando você enxerga esta revelação, é quando o seu coração será cheio do Espírito Santo. Porque nesta verdade está o nosso avivamento, nesta verdade está o nosso despertamento. Disse o profeta que o mistério dos 7 trovões é o mistério da sua descida, e esse é o mistério que despertaria a igreja para trazer, para a preparação para o arrebatamento. Então ele pregou a mensagem O Desvelar de Deus. O próprio tema já é profético, já é revelador. O desvelar, tirando o véu. Inclusive é o que significa o nome Apocalipse, tirando o véu. Veja, o livro de Apocalipse é a grande revelação, veja, do mistério de Jesus Cristo aqui no tempo do fim. Por isso Jesus disse a João, ou disse a Pedro, referindo-se a João: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Então João foi elevado. Veja, ele estava na ilha de Patmos, em meio a cobras e escorpiões e ladrões. Veja, isso traz uma grande lição para nós,
que quando você está no lugar que Deus quer que você esteja, todos os perigos que te cercam não vão te atingir, porque você está lá para cumprir um propósito. E Deus tem sua mão sobre você. Que grande lição! Mas ele foi arrebatado em espírito. E ele veio aqui, no tempo do fim, no dia do Senhor, para ver todos esses acontecimentos. Veja, e ele foi ministrado por um anjo. Apocalipse 19 e Apocalipse 22. Inclusive ele quis adorar o anjo. Mas o anjo disse, olha, não faças tal, sou conservo teu, adora a Deus. Veja, ali está a grande verdade, que a noiva de Jesus Cristo nunca será enganada, como muitos querem dizer. Ela não será enganada, ela não vai adorar a imagem de um homem santo, ela não vai adorar ao profeta, ela não vai confundir o profeta com a pessoa de Jesus. Mas assim como o anjo teve que abrir o véu para João, dizer, olha, eu sou um conservo teu, adora a Deus. O espírito de profecia, esse é Jesus. Então esse espírito, que é o Espírito Santo, que está habitando atrás de peles humanas, é a esse que nós adoramos e esse é a palavra. Então, na mensagem, o desvelar de Deus, falando desse grande mistério, Cristo em vós, aqui no tempo do fim, de acordo com São João 14, verso 20, essa profecia de São João 14 não pôde ser entendida durante as 7 eras da igreja, porque durante as 7 eras da igreja só houveram reformadores e a palavra não estava aberta ainda, ela estava fechada com 7 selos, não era tempo da plenitude da palavra, não era tempo da deidade tomar a forma corpórea, como foi nos dias de Ló, mas aqui no tempo do fim, depois que nosso parente redentor, Jesus Cristo, em Apocalipse 5, toma o livro da redenção, veja, e ele desce com esse livro da redenção em Apocalipse 10, ele vem agora para devolver à igreja tudo que ela havia perdido no Éden. Veja, e dentro desta herança, porque aquele livro é um livro de herança, está a plenitude da divindade. Está a herança que a igreja perdeu, que era Deus morando em carne humana, porque essa é a única forma de vida eterna. Então ele vem para restaurar o que Adão havia perdido. Deus agora santificou uma igreja, aperfeiçoou uma igreja pelo sangue, para que ele pudesse morar nessa igreja. E quando Deus está morando nessa igreja, então ali está o Espírito Santo. E quando está o Espírito Santo ali, você tem toda a armadura de Deus. Por isso ele falou de um novo Efésios. No livro de Efésios está a revelação da Bíblia inteira. Um grande mistério que esteve escondido desde todos os séculos e que agora nos foi revelado. Aqui no tempo do fim, quando céus e terra se juntaram no casamento do Cordeiro. Por isso Paulo prega em Efésios 5 o casamento, e ele fala, grande é esse mistério, digo porém de Cristo e a igreja, essa união invisível, no corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, parágrafo 71, referindo-se a esse mistério de Lucas 17. Veja, agora lembre-se, na era da igreja de Laodiceia, eles o colocaram para fora, falando de Jesus. Sim, evidentemente que quando colocaram o profeta para fora, colocaram aquele que estava dentro do profeta para fora, veja. E em Lucas, ele diz que ele seria revelado novamente como filho do homem, o profeta, cumprindo o restante disso, a obra que estava profetizada para os nossos dias. As escrituras se amarram perfeitamente umas com as outras. Filho do homem, filho de Deus e filho de Davi. Que foi isso? É o mesmo Deus o tempo todo, apenas mudando a sua forma. Em sua primeira vinda, ele veio como filho do homem. Durante as 7 eras da igreja, ele estava aqui como filho de Deus, mas ele muda outra vez e entra na forma de filho do homem. Agora um profeta.
Veja, ele apenas a muda, é um grande drama para ele, e ele o está representando. Ele veio como filho do homem, o profeta, feito exatamente, até mesmo aquela mulherzinha com todo o seu pecado ali junto ao poço, ela o reconheceu. Ela disse: nós sabemos que o Messias vem, o qual se chama o Cristo, e é isso que ele fará. Ela sabia que o Messias seria um profeta. Muitas pessoas hoje, teólogos, a Virgem Nécia, ela não pode ver. Ela pensa que está pecando, porque vai dizer que Deus está encarnado. Ela não consegue separar um pacote, o embrulho, do que está dentro do embrulho. Ela não consegue separar o vaso do que está dentro do vaso de barro. Veja, ela reconheceu, porque ela era uma semente predestinada. Que grande verdade! Veja, onde o resto deles não reconheceram isso, eles não tinham nada com que reconhecer. Eles estavam em pecado para começar. E o que é pecado? Incredulidade. Para seus atos, ele muda sua forma. Então ele veio na forma de filho do homem. Para a era dos reformadores, lá durante as 7 eras, Wesley, Lutero e através dos demais, então nós descobrimos que eles tinham tão bem embrulhada, tal como os israelitas fizeram até mesmo quando ele realmente aparece nos últimos dias, na era pentecostal, como o Espírito Santo. E eles o rejeitaram. E eles fizeram a mesma coisa que Israel fez. Veja, o que fez a igreja hoje, fez a mesma coisa que Israel fez no passado. Rejeitou o Filho do Homem. Veja. E o que ele faz agora? Falando a respeito do 7º selo, responde o profeta: retorna como filho do homem. E então, depois disso, filho de Davi, vê quão perto nós estamos, filho do homem, filho de Davi, filho de Deus. E ele é revelado nos últimos dias como filho do homem, de acordo com Malaquias 4 e todas as demais profecias pertinentes a esta hora. Não mais tratando com a igreja, as denominações. Veja, eles o colocaram para fora, do lado de fora, batendo a porta. Alguma semente predestinada ali dentro, ainda, veja. E ele precisa chegar até eles. Veja, e Deus, no homem, tinha se esvaziado. Joel capítulo 2, verso 28. Veja, nós descobrimos, ele disse: derramarei nos últimos dias o meu espírito. Agora, é aí que entra uma grande revelação, que precisa do profeta. Precisa do profeta. Veja, parágrafo 78. Ele foi no original e pesquisou a palavra derramar, e lá ele encontrou a palavra kenos, ou kenós, como quiser. Significa que Deus mudou de forma agora. Joel 2, 28. A forma dele hoje é a forma de igreja, porque ela é ele hoje. Veja, 78, isso é, ele mudou a si mesmo, ele derramou-se dentro, veja. Então, em uma outra máscara, em uma outra forma, não que uma outra pessoa saísse dele, chamado Espírito Santo, mas isso era ele próprio. Veja, ele próprio se derramou nas pessoas, Cristo em você. Que lindo, que maravilhoso pensar. Deus se derramando no ser humano, no crente. Derramar foi uma parte de seu drama. Esse é o plano da redenção. 1 Timóteo 3, verso 16. Deus, toda a plenitude, toda a divindade, corporalmente, estava nessa pessoa, Jesus Cristo. Ele era Deus. E Deus somente. Não uma terceira pessoa, ou uma segunda pessoa, ou uma primeira pessoa, mas a pessoa, Deus velado em carne humana. Irmão, nós vamos continuar. Espero que tenha ajudado. Que Deus te abençoe. E até a próxima, se Deus quiser. Deixa aí embaixo o seu comentário. Eu gosto muito de ler, ver o que você está pensando. Até a próxima. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.